Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. André, como sempre, no comando do som. Foi filmado hoje pelo Mano Paulo, vai ser postado, possivelmente no domingo, né, Paulo? Você posta. Domingo vai ser dia... Amanhã, que 13. Dia que é? Amanhã, 14. Amanhã é 14, hoje é 13. Então vai ser postado, como sempre, o nosso programa aqui. O Paulo, ele filma todos os nossos programas da Rádio Mundial. Então, se você que está me ouvindo agora, você quiser ver o clima da gravação, hoje o Paulo passou um pouquinho pelos estúdios, pegou o André, filmou um pouquinho lá no fundo o Toninho também, né, Paulo? Não chegou a filmar o Toninho. Só filmou um pouquinho ali o que é a realidade dos estúdios lá no final, né? Então, vamos continuar o nosso programa aqui nessa onda direto, vamos conversar sobre vários assuntos. Hoje, queridos ouvintes, eu quero desmistificar um assunto bem atual, que nós vamos ter agora, dia 15, terça-feira. Então é isso, Paulo, não é 13, acho que é 12, hein? Que é dia 15, terça-feira, nós vamos ter um eclipse lunar. Se eu não me engano é terça-feira, eu sei que é dia 15, né? Nós temos 2 eclipses, né, que vão ser formados nesse mês de abril. Aí começa a gerar um tremendo misticismo, né, em cima dessas realidades, desse movimento dos astros. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos tentar colocar aqui no programa Caminhos da Consciência o significado dessas realidades, tanto no seu sentido astronômico, vamos entender o que é esse movimento e como são formados, e também o lado, vamos falar assim, o lado oculto, o lado que ainda está um pouco velado para a maioria de nós, onde a gente ainda tem que conversar muito para entender o que realmente procede com esse movimento do Sol e da Lua. Então vamos conversar sobre isso, também sobre Marte, que está, a cada 2 anos isso acontece, vamos falar um pouquinho, está bem próximo da Terra, próximo é no sentido de milhares de quilômetros, é um momento onde Marte está mais próximo da Terra, mas logo ele se afasta por causa do seu movimento. Vamos conversar sobre isso. Por quê? Porque várias pessoas acabam gerando, né, através dos meios de comunicação, principalmente ali no Facebook, vocês não imaginam quantas perguntas, quantas colocações eu recebo hoje sobre o pessoal falando sobre lua sangrenta, sobre final do mundo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso e desmistificar isso. Vamos entender aonde estão as verdadeiras renovações, transformações, o que dizem esses movimentos dos astros num sentido mais sério, embasado em algo, não só em realidades místicas sem nenhum fundamento. A gente tem que entender que tudo tem sempre um porquê, tudo é causal e não ocasional. Coincidências não existem, coincidências existem somente para as pessoas que ainda não conseguiram ver o que existe de causal em tudo. Então a gente compreende que hoje nós, seres humanos, né, trabalhando essas realidades que estão aqui transbordadas para nós nesse momento, hoje nós somos o máximo da evolução. O ser humano, junto dos outros reinos, hoje, esse espírito, essa centelha divina que busca e que empurra a formação de um novo reino, que vão ser os anjos logo estarão reencarnados na face da terra. Isso está por um estalar de dedos, que será um 5º reino, né? Hoje, quantos anjos formados dentro de seres humanos nós já não temos na humanidade? É aí que nós começamos a entrar na sabedoria das idades para entender isso. Quando nós falamos do ser humano, o ser humano é um reino em formação. O ser humano é incompleto. Ainda como o próprio planeta Terra, que o planeta Terra representa o quê? O planeta Terra representa a consciência coletiva do que todos os reinos que aqui estão representam. Então, quando nós falamos do animal, do vegetal, do mineral, são reinos prontos. Reinos que já passaram pelos seus estágios evolutivos e hoje estão representados por esses reinos aqui manifestados no planeta Terra, nesse 4º momento, sendo que o ser humano representa esse 4º momento e já foram esses reinos representando momentos anteriores, isso já está completo. Então, quando você fala do mineral hoje, que é a representação do que foi esse primeiro momento, ele está completo. A mesma coisa em relação ao reino vegetal. O reino vegetal está completo como 2º momento, dando movimento para o primeiro reino. E o reino animal também está completo, sim senhor, ligado ao movimento do 2º momento, que foi o da planta, que traz o primeiro momento, que foi do mineral. O que está incompleto é o ser humano.
O ser humano hoje está fechando um quinto momento dele, que tudo se divide em 7. Você pode dizer que o mineral passou por 7 etapas, o vegetal 7, o animal 7, e hoje o ser humano está na quinta. Por isso 5 sentidos, 5 dedos. O ser humano é um próprio pentalfa terreno. Quando você vê um ser humano abrindo as pernas, você vê ele com as pernas e os braços abertos, ele é uma própria estrela, e a cabeça conectada às realidades de cima. Então nós, sim, estamos cumprindo o nosso papel. E o ser humano, quando terminar a sua etapa aqui na manifestação, fechando um 7º momento, ou um 7º tipo de ser humano, onde o ser humano vai ser, vamos dizer assim, deífico, onde ele vai atingir o máximo do que a etapa humana tem que atingir, aí sim nós começamos a etapa nova dos anjos. Quem serão os incompletos? Os anjos. Os anjos serão incompletos. Então eles farão o quê? Eles terão que passar por 7 momentos de anjos para fechar a etapa angélica. E o humano vai ser completo, o animal vai ser completo, como já é o vegetal e o mineral também. Aí você fala assim, não entendi, quer dizer então que o mineral não evolui, o vegetal não evolui, o animal evolui? Claro que sim. Mas eles evoluem como uma etapa já completa. Aí você fala, não entendi, quer ver você entender agora? Você já viu um abacateiro, uma macieira reclamando de problemas de relacionamento? Uma macieira falando para você, nossa, eu estou com problemas de relacionamento. Ou um abacateiro fala assim, não vou dar abacate. Estou revoltado em relação a tudo que está acontecendo no planeta, não vou dar mais abacates. Agora eu vou começar a gerar bananas. Não existe isso. Assim como o próprio reino animal. O reino animal, ele, de acordo com a consciência que ele já atingiu, ele está completo. Então ele vive. Ele vai vivendo e ele vai evoluindo como experiência que vai ser transbordada para os reinos futuros. Mas reencarnou como animal, está ali. Então essa realidade do animal está completa e está feita. A mesma coisa em relação ao mineral. Então nós vamos compreender que nós, seres humanos, a gente vive e gera todas essas realidades místicas, né? Essas realidades que muitas vezes falta conhecimento para a compreensão de determinadas coisas, porque a gente está em evolução ainda. Nós estamos nesse quinto, mas já está começando um fechamento. Se você quiser entender como funciona o processo, nunca é no final, é assim, quer ver? Terminou o reino vegetal, terminou abruptamente, começa o animal novo. Não, os reinos se transbordam. Então hoje nós estamos vivendo, pode-se dizer assim, já um transbordo, sendo que nós somos o quinto tipo de ser humano, entre nós já existe um arquétipo que está ligado ao anjo que vai iniciar a evolução de um quinto momento evolutivo. Então temos anjos na face da Terra? Sim, com certeza que temos, mas ele é formado dentro de cada um de nós. Então vamos ficar atentos, vamos fazer o que Buda nos ensinou, eu falei isso no programa passado, que não existe, né, não existe bem e mal, existe ignorância e conhecimento. Então vamos tentar buscar em todas as informações que nos chegam um pouco mais de embasamento em algo. Vamos procurar compreender o que existe no seu sentido mais prístino e real e verdadeiro em todas essas realidades e essas linhas do saber que nos chegam, para que a gente, de repente, divulgue algo com um pouquinho mais de consistência. Então, como vocês sabem, eu sempre utilizo a astrologia como um caminho, como uma linha do saber para eu fazer a minha evolução. E de acordo com as minhas reflexões, eu vou trazendo aqui para vocês. Uma pessoa que refuta a astrologia é uma pessoa que não compreende a sabedoria das idades, sendo que a astrologia, que já foi um polo muito mais importante do que é hoje, mas nunca vai deixar de ser, seria a mesma coisa que você chegasse e falasse assim, veio Cristo, então Buda não tem mais valor, Moisés não tem mais valor, Krishna não tem mais valor. Isso não existe. A evolução é acumulativa. Então quando você pega hoje as informações que a gente tem, através de fotos que são tiradas, de estudos astronômicos com uma extrema potência, que consegue compreender com dados exatos todo o movimento dos astros, você percebe que na própria física você tem todo esse princípio da vibração, né, um princípio hermético. A física já comprova várias coisas que a gente percebe que está presente em todo esse sistema maior, que é aí que entra a astrologia, o Sol como a parte central, vamos dizer assim, um grande coração do universo, onde você tem toda a energia presente dele, e ao lado dele você tem, circundando ele, você tem o nosso sistema solar, que são os planetas, que como elétrons, né, ligado ao próprio átomo, vamos dizer assim, trocam energias entre si.
Então seria como se fosse, na própria física, os elétrons que saem, elétrons que entram, formando todo um potencial quântico da matéria que nós temos aqui. O princípio da vibração, que eu acabei de falar, a própria onda que possui uma frequência, que possui um intervalo de tempo, ocasionando todo esse universo que a gente observa. Então, quando a gente pega grandes cientistas, grandes seres da humanidade, grandes físicos, pessoas fantásticas, que muitos deles vieram dessas linhas do saber, um exemplo, falando de Isaac Newton. Isaac Newton era um maravilhoso astrólogo, né? Então ali, através desse conhecimento embasado nessas linhas do saber, a gente começa a desmistificar essas coisas. Então a gente está ouvindo sobre lua sangrenta, uma coisa, nossa, nunca recebi tanta mensagem das pessoas preocupadas em relação a isso. A gente precisa entender o seguinte, vamos lá. Primeiro ponto, vamos falar de Marte. Que Marte está próximo da Terra. Isso é um ciclo de Marte. Marte tem um movimento de translação de 2 anos ao redor do Sol. Então esse movimento de translação, onde Marte sai de um ponto para retornar para esse mesmo ponto, é um ciclo de 2 anos. E a cada 2 anos, como ele tem um momento de perigeu e apogeu, esse momento de perigeu, que é o que está acontecendo agora, perigeu quer dizer mais próximo, e apogeu mais distante, que ele está da Terra, é um momento que a gente pode observá-lo. E quando hoje, eu estava vendo até na TV, hoje não, esses dias, né, que isso aconteceu, que essa observação perfeita aconteceu, acho que tem 3 dias atrás. O pessoal falando ali na TV, porque Marte está em oposição, isso é falado na astronomia. Vamos entender, não é oposição à Terra, é que a Terra está no centro, Marte está de um lado da Terra e o Sol do outro, o que facilita o quê? A visualização desse planeta, porque como você vai observar um planeta, no seu sentido astronômico, se ele está próximo ao Sol? Não tem como você observar, então ele está em oposição ao Sol, e a Terra no centro, então isso favorece a nossa observação, por isso que a gente está conseguindo ver. O Sol se põe, Marte se eleva. Porque se há uma oposição, são 180 graus. Então, isso facilita com que as pessoas consigam ver, principalmente pelo seu movimento de perigeu, que ele está bem próximo, não é movimento, seria a distância. Você tem condições de observá-lo. Aí começa, é final do mundo. Marte está próximo da Terra. Por favor, vamos ter um pouquinho mais de consistência no que a gente divulga. Então, quando você pegar alguma informação que circula por aí, seja no Twitter, seja no Facebook, seja uma corrente de spam de e-mails, vamos procurar ter um pouco mais de embasamento. Então, daqui 2 anos, essa realidade se repete e novamente começa essas realidades catastróficas e etc. E isso junta-se com o quê? Com o que se fala hoje de lua sangrenta. Vamos entender o que representa os eclipses, para a gente falar o que é uma lua isso, uma lua aquilo. Os eclipses sempre aconteceram e sempre acontecerão. Existe um ciclo que é chamado de ciclo de Saros, que ele estuda desde o tempo da Babilônia. Olha como isso é antigo. Desde o tempo da Babilônia, milhares de anos atrás, o movimento da Lua ao redor da Terra e a Terra ao redor do Sol. Então, o que são os eclipses? Os eclipses, quando coincide de estar no mesmo alinhamento Sol, Terra e Lua, ocasionam o que nós chamamos de eclipses solares e eclipses lunares. Então, o que nós vamos ter agora, dia 15, que se não me engano é terça-feira, dia 15, nós vamos ter um eclipse lunar. E o que é o eclipse lunar? É tão simples de entender. Nós precisamos compreender o básico, que a Lua estando ao redor da Terra e a Terra ao redor do Sol, existem determinados alinhamentos. Na Lua cheia, o que acontece? A Terra está no centro, o Sol está de um lado da Terra e a Lua está de outro. Por isso que quando você observa a Lua cheia, ela está... Por que ela é chamada de Lua cheia? Porque ela está cheia da iluminação solar, porque ela está a 180 graus do Sol. E o que vai acontecer? E o que é um eclipse lunar?
é quando a Lua se esconde atrás da Terra, pelo fato dela estar no mesmo alinhamento entre a Terra e o Sol. Então o que vai acontecer terça-feira, e você vai ver? Você vai perceber que a Lua começa a se esconder atrás da Terra, e com isso você vai ver uma sombra que vai passando. A sombra de quem? Do próprio planeta Terra, porque o Sol está iluminando a Terra, e sendo que a Lua se esconde atrás da Terra, isso vai fazer com que ela fique com um aspecto avermelhado. Você vai poder comprovar isso. Aí começa-se todo esse misticismo, que é uma lua perigosa, etc. Tem um pouco de sentido? Sim. Mas a verdadeira mística que existe por detrás disso se torna um misticismo por causa da desinformação. É isso que eu quero conversar com vocês. Então a lua ela vai se esconder atrás da Terra. E depois o que ocorre no dia 29 de abril, que são 2 eclipses nesse mês? A Lua vai continuar o seu movimento, e como ela está alinhada no seu movimento de translação ao redor da Terra, você vai ver a Lua passar na frente do Sol. Então o que ocorre no eclipse que nós chamamos de eclipse solar? A Lua ela fica entre a Terra e o Sol. Então o eclipse solar ocorre quando? De dia. E na lua nova. Então nós percebemos que a lua ela vai passando na frente do Sol, e é um momento maravilhoso para todos os grandes observadores, cientistas. Por quê? Porque a lua cobre totalmente o Sol. Isso é chamado de eclipse anelar ou anular. E aí nós temos condições de observar com extrema clareza a coroa solar, onde existem as erupções que são mandadas aqui, as tempestades solares que chegam a nós, que muitas vezes interferem nos meios de comunicação. Então a ciência física, empírica, com seus dados, ela tem condição de observar o Sol com maior clareza. Então, simples, pensem assim. Pensem a Terra parada e o Sol parado, e a Lua girando ao redor da Terra. Então, quando a Lua está atrás da Terra, isso sempre ocorre na Lua cheia. Mas os eclipses ocorrem quando a Lua está alinhada, então ela se esconde atrás da Terra. Seria como se o Sol não conseguisse ver a Lua. O contrário, a Lua continua o seu movimento, e depois o que ela faz? Que são exatos 14 dias, né? O que ocorre? Ela continua o seu movimento e ela para na frente da Terra. Então o Sol observa o quê? A Lua e a Terra, e nós da Terra observamos a Lua na frente do Sol. Então isso se chama eclipse solar e eclipse lunar. Agora vamos tentar colocar um pouco desse lado oculto, para desmistificar isso, para que a gente compreenda. Uma coisa agora é básica. Nós podemos considerar o Sol como o grande Pai Celeste, a Lua como a grande Mãe Celeste ou Mãe Cósmica, e a Terra como filho da realidade desses dois. Tanto é que Sol e Lua, eles fizeram até a nossa convenção de tempo. Quando você olha um relógio analógico, não digital, o ponteiro de horas tem 12 horas, por quê? Porque é o Sol passeando pelos 12 signos do zodíaco. E ele só passa de uma hora para outra quando o ponteiro de minutos deu uma volta completa. Isso representa a Lua. Então a nossa convenção de tempo, onde os antigos tinham esses grandes obeliscos, esses grandes marcos, que são os relógios solares, utilizados pelos maias, pelos incas e por todas essas grandes civilizações, com o tempo isso se torna, sendo que o ser humano evolui, acabei de falar isso no começo do programa, o nosso relógio, que dá a nossa convenção de tempo. Aí você entende por que algumas culturas e civilizações preferem adotar o calendário lunar, porque eles consideram mais preciso, e não bate com o nosso calendário gregoriano, que é o calendário que é o calendário solar, que é o que a gente adota, por isso 12 meses, com 30 dias cada, sendo que cada constelação tem 30 graus, isso colocado pelos grandes mestres da humanidade há milhares de anos atrás. Agora vamos entender o sentido oculto. Nos é ensinado pelos grandes mestres da sabedoria, das idades, que existe por detrás desse sol um sol oculto. Que esse sol oculto, ele traz uma energia boa, uma energia que representa o verdadeiro sol. Que eu já fiz um programa sobre isso, falando sobre os 4 sóis cabalísticos, que inclusive existe, é só você procurar, colocar acho que 4 sóis, né, Paulo, e o meu nome ali no YouTube, você acessa esse programa, onde existe um manuscrito que está presente ali no Vaticano, que tem a assinatura de Saint Germain, que explica sobre isso. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre esse sol oculto, ele está ali, que ele é uma energia, ele é uma constelação
consciência que está ali presente. E atrás da lua também nós temos uma lua oculta, que essa está em formação, que essa ainda precisa ser iluminada pela consciência da humanidade. Então agora fica fácil entender. Quando nós falamos do eclipse lunar, na minha visão é um eclipse perigoso, daí que começa esse misticismo. Mas o que representa o eclipse lunar? A lua, se ela já traz essa lua obscura que está por detrás dela, que está projetada nessa parte escura da lua, que nunca é demonstrada para a Terra, no momento que a lua está em oposição com o Sol e a Terra no meio, pai e mãe estão desunidos. Sendo que a parte da lua, que seria a parte luminosa que a gente sempre observa, ela está o quê? Ela está obscura ainda em relação ao Sol, porque a Terra tampa essa realidade. Então eu acredito, na minha visão, que a lua cheia, quando ocorre um eclipse lunar, ela representa um momento onde a gente deve ter um pouco de cuidado com as nossas emoções, cuidado em exacerbar sentimentos que não sejam fluentes com o que você realmente busca para você. Então, são breves momentos onde a humanidade como um todo deveria meditar sobre todas as suas faltas, porque todas essas realidades contrárias que estão ligadas a nós mesmos, quando elas são muito sérias e graves demais, elas podem ir para esse lugar que representa um bolsão astral, vamos dizer assim, que está por detrás desse lado obscuro da Lua. Então, na Lua cheia, e principalmente no eclipse lunar, nós temos o quê? Nós temos a divisão entre pai e mãe. A Terra está no meio, o Sol de um lado e a Lua do outro. Então, pai e mãe estão desunidos com o filho no meio. Já na Lua nova, ocorre exatamente o contrário. É um momento de grande vigor energético. Por quê? Porque o Sol e a Lua, o pai e mãe, estão juntos gerando o filho que é a Terra. Então é um momento de união dessas duas consciências, aonde a vibração dessas forças, junto com esse Sol oculto, projetado também e iluminando a realidade dessa Lua oculta, se projetam como se fosse um grande funil ou cone cósmico, projetando aqui na Terra bons eflúvios de criação. Então, no momento da Lua Nova, é o momento de você gerar e não vigiar. Claro que a vigilância dos sentidos ela tem que estar sempre presente, mas está em nós com uma realidade que nós precisamos entender, que é um momento de criação. Então, a Lua cheia, sempre cuidados, principalmente nesses eclipses, para não vibrar energias contrárias, e na lua cheia, e na lua nova é um momento de criação. Se você pegar a astrologia clássica, ela fala da cauda e da cabeça do dragão. A cauda do dragão está ligado a esta lua cheia. O que seria a cauda do dragão? O lastro kármico, no seu sentido desafiador, que está projetado em nós, em cada um de nós como seres humanos. E a cabeça do dragão representa o dragão através do fogo sagrado que sai de dentro dele, como uma força e como um ímpeto, momentos de construção. Então, todo esse misticismo, ele deve ter um pouco mais de vigilância de nós, para que a gente não entre nesse jargão contrário, e entender que todas essas transformações, na verdade, com todos esses movimentos astronômicos que aconteceram, acontecem e acontecerão por milhares de anos ainda, eles influenciam a nossa consciência interior. Então vamos ficar atentos, vamos ficar mais despertos, mais conectados, matar essas realidades cheias de misticismos e erros que geram sempre o caminho da ignorância e não o caminho do conhecimento. Queridos ouvintes, nesse último minuto do programa, eu queria fazer um convite para vocês, né? Hoje, como eu sempre digo, eu não vejo lugar, se você, sabe, está em sintonia comigo, hoje eu indico para você a Sociedade Brasileira de Obiose. A Sociedade Brasileira de Obiose, ela possui os seus graus iniciáticos, que você faz um estudo ali de anos para você entender todo esse processo da realidade, da sabedoria das idades, ligada a todas as religiões que foram formadas no seu sentido comparado, o ensinamento dos grandes mestres. E você pode fazer, se você é São Paulo capital, existem vários departamentos aqui na Zona Norte, Sul, Leste, Oeste. Se você é de outro estado, manda para mim um e-mail. Meu e-mail é caminhos2005@terra.com.br. Se você é de São Paulo, pode mandar um e-mail também, que eu mostro qual é o departamento mais próximo de você. E onde você estiver no mundo, tem muita gente de vários países do mundo, brasileiros que estão por aí, fazendo a iniciação por correspondência. Então, é só mandar um e-mail para mim que eu encaminho para o setor responsável. Finalizando o meu programa, caminhos2005@terra.com.br.
Queridos ouvintes, agradeço você que ficou em sintonia 25 minutos comigo neste programa. Que os Budas da Era de Aquário estejam e estão em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. Até o próximo sábado.